Presidente, eu venho à tribuna porque ainda ontem, aqui da tribuna, assumi um compromisso de apresentar uma proposta visando a criação de uma comissão temporária do Senado Federal para acompanhar esse problema gravíssimo que uma parcela importante do povo brasileiro enfrenta, especialmente agora uma população não acostumada a lidar com a escassez de algo precioso para a vida, que é a água, como é a região do Sudeste. E eu estou apresentando uma proposta de criação de uma comissão temporária do Senado Federal, estou formalizando hoje, espero ter o apoio da Casa, porque entendo que se o Senado é a Casa da Federação, nós precisamos estar diretamente envolvidos com essa problemática. Quantas milhares de nascentes que formam os córregos, os igarapés e os rios foram destruídas ao longo desses anos, das décadas? Quanto de floresta protetora que protege os mananciais de água foram destruídos nessa região do Sudeste? É como se, com todo respeito, porque nós temos que agora encontrar soluções, mas nós temos que entender bem o problema para que a gente entenda a dimensão dele e onde também está o equívoco de políticas públicas ou a ausência de políticas públicas ou da ação do homem. O relatório do IPCC, que reúne mais de 2.000 cientistas e que analisa a mudança climática no planeta, chegou a uma conclusão inquestionável. A mudança no clima do planeta é resultado da ação humana. Esse é um consenso. Ou seja, foram as atividades humanas desenvolvidas, buscando o desenvolvimento, buscando melhorias, buscando consumo, usando inadequadamente recursos naturais, destruindo recursos naturais, isso o relatório do IPCC prova, foi isso que levou ao que estamos vivendo hoje. A temperatura do planeta está mudando. A corrida dos líderes mundiais é para que essa mudança não passe dos 2 graus, porque se passar dos 2 graus, nós não vamos ver uma situação grave, nós vamos ver uma situação de catástrofe em muitos países do mundo. Esse final de ano, em Paris, deverá ter o fechamento, e aí a expectativa de todos é que se chegue a um documento que possa substituir o protocolo de Quioto. E um país como o Brasil, com dimensões continentais, um país como o Brasil, que tem 12% da água do planeta, tem uma parcela a cumprir. Agora, o nosso país também começa a viver algo que, para muitos, é inusitado. Nas redes sociais, numa coisa tão séria como essa, mas o jeito do brasileiro até está agindo com humor. Porque falam que quando a seca atingiu e atinge ainda o Nordeste, o Agreste, esse povo sofrido nordestino, parece que isso não era um problema de todo o Brasil. Agora, a seca, a falta d'água, está atingindo o Sudeste, a região mais rica do país. Quase 70% do PIB brasileiro é gerado nessa região, exatamente o centro do problema da falta d'água. Não estou falando de água para a agricultura, eu estou falando de água para beber, de racionamento. Isso é muito grave. Vamos ter que consultar os nordestinos para ver como é que eles passam com pouca água. Vamos ter que passar por um processo de reeducação que deveríamos ter usado sempre, desde o começo. Porque a água é um recurso escasso. A água é um recurso escasso. Então, eu estou apresentando a proposta, queria, senhor presidente, dizer que o Brasil vive hoje uma crise hídrica sem precedentes, que afeta particularmente a região do Sudeste brasileiro. De fato, vivemos o pior período úmido registrado desde 1930,
em 84 anos de monitoramento das chuvas na região. São 84 anos. Se isso não for um sinal de mudança climática, eu não sei o que é mais. Como se sabe, as consequências dessa estiagem são as piores possíveis. Não apenas para a população que ali vive, mas também para o país como um todo, uma vez que dependemos fortemente da geração de energia como fonte da hidroeletricidade. Então, temos um problema, um risco, um fato concreto, que é a redução dos reservatórios, que implicam na menor geração de energia, e temos a falta d'água. Nós não podemos voltar um tempo de algumas cidades brasileiras, de alguns estados brasileiros, como foi o caso do meu Acre. De dia faltava água e à noite faltava luz. Não é possível. Um país que agora, depois do governo do presidente Lula, depois do governo da presidenta Dilma, sem desmerecer outros que deram importantes contribuições, o Brasil passou a ser uma das maiores economias do mundo. O Brasil hoje disputa liderança mundial e não resolveu um problema básico da água, da energia. Eu me refiro à água porque passou a eleição e descobriram que Minas Gerais, que a grande Belo Horizonte, está vivendo um drama de falta d'água pior do que São Paulo. Ou seja, houve manipulação de informação. Esconderam que ao longo de 20 anos governos estaduais não fizeram investimentos. Tem explicação para o governo de São Paulo não ter feito nenhum reservatório, nenhum único reservatório nos últimos 20 anos? Tem explicação para o estado mais rico do país, que é cortado pelo rio Pinheiros, o rio Tietê, o Tamanduateí, eles serem tão poluídos que não há possibilidade de aproveitamento dessa água para uso humano? Por que nunca despoluir o rio? Se o rio Pinheiros, o rio Tietê e o Tamanduateí tivesse em condição de uso de suas águas, era só fazer a captação da água nesses rios e São Paulo enfrentaria esse período de seca nos seus reservatórios. Essa pergunta ninguém faz. Esse questionamento ninguém faz. Aliás, alguns tentam passar para o governo federal a responsabilidade que tem que ser compartilhada pelos municípios e pelos estados. Mas agora tem 50 milhões de brasileiros sofrendo sem água. O número, 25% da população, estou excluindo a população do Nordeste. Eu fui na Agência Nacional de Água. Eu acompanho esse tema como relator do Código Florestal. Queriam que nós tirássemos o Código Florestal das cidades. Mas é na cidade que nós temos morando 82% da população brasileira. É ali que a gente enxerga a agressão que se faz ao meio ambiente. É na cidade que se colhe a consequência. E estamos colhendo. Eu vou fazer um estudo. Essa comissão temporária de senadores e senadoras vai a São Paulo, vai ao Espírito Santo, vai a Minas Gerais, vai ao Rio de Janeiro, vai ao Nordeste. Será que nós vamos ter que trazer a tecnologia nordestina de um povo sofredor? Alguns conseguem viver quase sem água, para poder ensinar a população que tem o maior PIB do Brasil, que tem os maiores patrimônios do Brasil, que tem as melhores condições do Brasil, como é que se passa com pouca água? Essa é a situação que estamos vivendo. O sistema elétrico brasileiro é praticamente todo interligado e pouco mais de 66% da sua capacidade de geração vem de fontes hidroelétricas. Nós temos que separar aquilo que é uma resposta da natureza a esse modelo absolutamente insustentável de produção e de consumo, que é a mudança climática, que isso é grave, ou mudamos o nosso modelo de produção e consumo, ou nós vamos pagar consequências ainda maiores. Por isso que eu deposito confiança de que se chegue a um acordo para assinar um novo protocolo do clima
e que isso aconteça no final do ano em Paris. O Brasil tem sido fundamental nisso. O ex-chanceler Figueiredo, a ministra Isabela, sempre cumpriram um papel importantíssimo. Eu penso que deveríamos reunir o que há de melhor para ajudar, porque o Brasil é parte da solução desse problema, mas eu queria separar isso daquilo que pode ser identificado claramente como uma ação que beira a irresponsabilidade de gestores públicos. No Acre, nas redes sociais, jovens estavam fazendo, com humor, questionamento na população de São Paulo. Eu acho que esse é um momento muito sério, muito grave. Todos que têm alguma posição a dar, devem oferecê-la. Eu estou oferecendo, como um dos relatores do Código Florestal, a criar uma comissão temporária no Senado para trazer esse debate para o Senado Federal, somar força com a população de São Paulo, com a população do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais e fortalecer o povo nordestino, nossos irmãos do Nordeste. Cerca de 70% dos reservatórios necessários para garantir o abastecimento estão justamente na região sul e sudeste. Ou seja, você tem dois problemas. Está faltando água para beber e 70% da reservação de água para gerar a hidroeletricidade também está no sudeste. Como falei, é uma região que tem 70% do PIB brasileiro. Apesar de necessário, é preciso repisar que a escassez de energia, assim como a de água, tem profundo impacto, não somente na vida pessoal do cidadão, mas também na economia nacional. As atividades produtivas sofreram e sofrem falta de água para irrigação e energia para tocar as indústrias. Imagine indústrias sem energia e sem água, entre outros graves problemas que o nosso país atravessa. A humanidade sabe que há milênios que não se pode depender exclusivamente da natureza para sobreviver. A grande barragem de Maribe, no atual Iêmen, construída no século VIII, no século VIII a.C., a barragem mais antiga conhecida do mundo, possibilitou a irrigação e a consequente sobrevivência de uma parcela importante da população primitiva desse planeta, que viviam naquela região. Como se vê, a resposta humana, óbvia, à escassez de água, se dá pela sua reservação, sempre que possível. Eu hoje vi uma reportagem do reservatório do açude de Castanhão, perto de Fortaleza, e a população do município vizinho ao reservatório não tem água para beber. Então é uma situação grave que atingia só o Nordeste brasileiro e que agora chegou no sul do país, no Sudeste brasileiro, e eu espero que definitivamente se encontre soluções e que se aponte um caminho de investimentos, de atenção, de fazer o estabelecimento das regras, do cumprimento do novo Código Florestal, para que a gente possa reparar. Dom Pedro II identificou que o Rio de Janeiro estava consumindo e destruindo seus mananciais de água, destruindo sua floresta, e criou a Floresta da Tijuca. Uma das mais visitadas, um dos parques mais visitados do país hoje, junto com o Parque Iguaçu. E de lá para cá, parece que isso não é problema nosso, é uma questão da natureza não, da sobrevivência humana. Então eu queria aqui, não quero me alongar, mas queria dizer que, lamentavelmente, hoje a situação é crítica no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo, envolvendo diretamente as capitais desses estados. A obra que o governo de São Paulo começou a fazer agora, junto com o governo federal, é uma obra, presidente Paim. Começa agora, foi anunciada, de fazer a conexão de um reservatório de São Paulo com outro. Quando concluída, vai ajudar a ter o abastecimento de 1,5 milhão de pessoas. Só a Zona Leste de São Paulo tem 7, 8 milhões de habitantes. Ou seja, a situação é grave e pode se agravar ainda mais. Nenhuma dessas 3 regiões metropolitanas, no caso são 4, com Vitória, no Espírito Santo, que convive com a possibilidade de decretar rodízio de água nos próximos meses, inaugurou um novo manancial
ou uma represa de grande porte nos últimos 22 anos. Então, aqui eu cobro a todos, nem no entorno de Vitória, nem no entorno da cidade do Rio de Janeiro, nem no entorno de Belo Horizonte, nem no entorno de São Paulo, foi criado um único reservatório nos últimos 22 anos. E ninguém falou nada, ninguém cobrou nada. E a população agora é que está sofrendo as consequências. Isto apesar de, ao longo dessas 2 décadas, o número de habitantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, sem contar o Espírito Santo, ter aumentado 16%, passando de 17 milhões para 20 milhões de habitantes, contando alguns municípios vizinhos. Então, a situação é crítica, é grave, e eu queria, senhor presidente, apresentar, então, sugerir e lutar aqui no Senado para que a gente possa ter a criação dessa comissão temporária no Senado Federal para tratarmos e acompanharmos essa questão. O Senado é a casa da Federação. Eu vou compor a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. O Brasil vai sediar o Congresso Mundial de Águas em 2018, aqui em Brasília, que foi uma conquista, envolvendo uma comissão do Senado que esteve há 3 anos atrás em Marselha, onde eu fiz parte, junto com o senador Aloysio Nunes, com o senador Rodrigo Hollenberg. Nós fomos, pela Comissão de Meio Ambiente, lutar junto com os profissionais do Brasil, com a equipe da Agência Nacional de Água, do Meio Ambiente Brasileiro, para trazer a sede do Congresso Mundial, que ocorre a cada 3 anos, para Brasília. Penso que será um momento oportuno, mas será vexatório se nós chegarmos em 2018, sediando o Congresso Mundial de Águas, dizendo que o Brasil é o pior exemplo do manejo de água, o pior exemplo do cuidado com os mananciais de água, porque eu vou investigar, vou trazer para essa tribuna e vamos divulgar quantas mil ou quantos milhões de nascentes foram destruídas pela atividade humana no Sul e Sudeste. É como se esse modelo de produção e consumo, presidente Paim, tivesse buscando essa resposta, destruindo floresta, destruindo fontes d'água, aterrando rios, e agora a natureza está dando uma resposta. Ou seja, plantamos vento e estamos colhendo tempestade. Plantamos o desprezo pela natureza e ela está reagindo. E as consequências são muito graves. Para qualquer obra, vamos precisar de tempo. Mas talvez o melhor que podemos fazer é tirar a boa lição desse episódio, passando por um processo de reeducação ambiental. Passar por um processo de entender que água é da natureza e que a natureza não dá nada para nós, ela pode, no máximo, emprestar. E se a gente souber pegar emprestado e devolver, melhor do que o que recebemos. Mas o que é que nós fazemos em relação à água? Pegamos água limpa e devolvemos como esgoto para a natureza. E estamos pagando a consequência. Então, na condição de engenheiro florestal, de um dos relatores do Código Florestal, eu faço esse pronunciamento, oficializando aqui a minha proposta de criação de uma comissão temporária, que eu vou estar apresentando ao Senado. Vou conversar com alguns colegas para que possam compor, para andar esses estados, andar o Nordeste brasileiro, conversar com as autoridades, ir em Cachoeira Paulista, trazer todo um trabalho que o Brasil tem de monitoramento de sua cobertura florestal, envolver o Ministério do Meio Ambiente para que possamos estabelecer definitivamente uma política adequada para o século XXI, que é uma política de manejo adequado de água, garantindo água para o agricultor, garantindo água para o consumidor e garantindo uma relação respeitosa com a natureza, garantindo as florestas protetoras à margem de qualquer curso d'água, garantindo a proteção das nascentes e das fontes d'água, como a gente defendia no Código e parecia que nós estávamos defendendo uma proposta de outro planeta. Estamos pagando caro e ainda nem começamos a pagar essa dívida com a natureza. Espero que os governos estaduais, os prefeitos, montem consórcios, os governos estaduais se associem, porque fazem parte de uma mesma região, para garantir segurança hídrica para a população poder consumir a água em boa qualidade e com a segurança
que uma cidade precisa ter, que um povoado precisa ter. Da mesma maneira, tomara que aperfeiçoemos o sistema elétrico brasileiro para otimizar o uso de energia eólica, solar, de biomassa, junto com a energia da hidroeletricidade, para que o Brasil não tenha que ficar com a marca de ter a energia mais cara do mundo. É a mais cara para gerar e a mais cara para consumir. Nenhum país do mundo se desenvolve sem água e com energia cara. Daí a importância de todos sairmos desse clima de enfrentamento e discutirmos aqui no Senado, aqui no Congresso, temas que dizem respeito ao interesse dos cidadãos. Alguns estão correndo aí para tentar assinatura para CPIs, achando que isso é fazer oposição. É fazer oposição ao país, porque CPI é um instrumento legítimo, inclusive das minorias. Mas nós nem começamos a trabalhar e alguns querem trazer para cá um terceiro turno da eleição. Em vez disso, até porque alguns correm risco. Pode estar propondo CPI hoje, assinando CPI hoje, achando que são da oposição, que vão poder pôr o dedo acusatório, e pode ser que com a próxima manifestação do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal, a gente possa ter alguns trocando de bancada, saindo da bancada de acusação e sentando na bancada dos réus. Então, o melhor é a prudência. Deixa o Ministério Público agir, deixa a Justiça agir, deixa a Polícia Federal agir, vamos apoiar e vamos trabalhar aqui para fazer o nosso papel, a reforma política, a reforma tributária e debater assuntos como esse, segurança da hidroeletricidade e segurança da água que a população precisa, uma política de segurança hídrica para garantir abastecimento. E eu não falo do meu estado, que tem problemas, mas nada parecido com São Paulo. Eu não estou falando de alguns municípios pobres. Os mais ricos desse país deram as costas para a sua população. A população de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo e Belo Horizonte, hoje não tem água para beber. E isso é responsabilidade daqueles que tinham a responsabilidade de fazer política. Eu não entendo o governo do PSDB governando há tanto tempo Minas Gerais. Eu não entendo o governo do PSDB governando há décadas o estado do Rio de Janeiro e não ter criado um único reservatório de água. Um único, nesses últimos 22 anos. Água, gente. Não tem vida sem água. Mas isso parece que não é notícia. Aliás, isso parece que não é problema. Porque alguns que deveriam estar aqui se justificando na tribuna, só sabem pôr o dedo acusatório, tentando atingir a presidenta Dilma, que acabou de ganhar o que é mais legítimo numa democracia, que é um mandato para mais 4 anos. O Brasil precisa se pacificar, o Brasil precisa de entendimento, precisa pôr em debate o problema que seja o problema do povo brasileiro, e não o problema que é ainda os resquícios das eleições, que alguns teimam em não aceitar os resultados e tentam prolongar o ano de 2014. Eu falo sempre, esse ano de 2014 alguns não querem que termine, porque não querem que 2015 comece. Mas para o povo brasileiro é muito bom que 2014 fique para trás e a gente possa ter um ano novo em 2015 e muito trabalho para todos, inclusive para nós aqui no Senado. Muito obrigado, presidente.